Ah, Clarice, Clarice, Clarice. Se eu tivesse tido uma filha, ela teria esse nome, em homenagem a uma das nossas rainhas da literatura, Clarice Lispector. Uma mulher que nasceu na Ucrânia, mas felizmente veio parar no Brasil e se tornou uma das maiores escritoras que nosso país já teve. Não para menos. Clarice, ela tem uma obra muito rica. Alguns a consideram um pouco hermética e um pouco difícil de entender. Apesar de que eu acho esse livro que a gente vai falar hoje, A Hora da Estrela, o melhor livro dela. E talvez o livro mais bem acabado e mais fácil de compreensão. E quando eu digo último livro, foi o último livro que ela publicou em vida. Pouco tempo depois da publicação de A Hora da Estrela, em 1977, ela veio a falecer, vítima de câncer no ovário, infelizmente. Muito cedo ela morreu. Ela tinha menos de 60 anos. Mas ela nos deixou como eu disse, uma obra muito rica. E A Hora da Estrela, eu acho que é o ponto, talvez o ápice da literatura dela, pelo menos para mim, né? Eu gosto muito de livros publicados próximo à morte do escritor ou da escritora, porque ali a gente vê talvez o desenvolvimento maior da sua literatura, que diferentemente do nosso corpo que vai envelhecendo, os escritores em geral eles vão evoluindo, vão amadurecendo e chegam num ápice. Com Dostoiévski também foi desse jeito. Eu acho Os Irmãos Karamazov, que foi o último livro que ele publicou em vida, 1 ano ou 2 anos antes dele morrer, o melhor livro dele. Eu também acho A Hora da Estrela, da Clarice, o melhor livro dela. Mas do que se trata A Hora da Estrela? A Hora da Estrela, a gente vai ver a história da Macabeia, uma migrante nordestina vindo do Alagoas e indo parar na grande cidade do Rio de Janeiro. E com Macabeia a gente vê, como diz a própria Clarice, uma inocência pisada, uma existência quase que fantasmagórica, uma mulher que não conhecia a profundidade do próprio ser, não conhecia a profundidade de si mesma, não conhecia isso que a gente chama de vida interior mais rica, e que essa vida interior precisa ser explorada pelo nosso narrador. E o nosso narrador é a própria Clarice, mas ela coloca um narrador masculino para servir como uma espécie de alter ego dela, que é o Rodrigo SM. Mas ali a gente vê o estilo clássico da Clarice de buscar esse tratamento psicológico dos personagens, que é muito, muito parecido com o que o Dostoiévski faz, principalmente em Notas de Subsolo e no Idiota, mas com uma diferença de que Notas do Subsolo é um pequeno intelectual que está falando ali e está expondo as suas ideias, e o que a gente vê é um quase que um intelectual subterrâneo, né, que está ali expressando suas ideias, e a gente vê a interioridade dele. Então é um próprio intelectual que está refletindo sobre as suas próprias ideias. Isso resumindo bem brevemente, né, Notas de Subsolo. E no Idiota a gente vê um sujeito efetivamente bom, que o Dostoiévski quer mostrar que ele é bom, mas a bondade dele não se enquadra na sociedade. A sociedade o vê como um estranho. Mas Macabeia
ela não tem essa força intelectual de descrever a própria subjetividade, como em Notas de Subsolo, nem ela é suficientemente boa, nem má, não é nada, é só uma coisa insossa. Ela não é efetivamente boa como o príncipe Mishkin do Idiota. Mas ao mesmo tempo que essa coisa insossa, o narrador, a Clarice, não quer colocar ela como uma coitada, como uma coitadinha, como uma humilhada e ofendida. Não quer colocar ela como, digamos assim, como uma idealização da pobreza e da miséria, como faz, por exemplo, o Victor Hugo ou o Tolstói, né? O Tolstói com os mujiques dele, que ele coloca os mujiques como se tivesse uma sabedoria muito maior do que os intelectuais poderiam compreender, uma sabedoria milenar. E o Victor Hugo como se os miseráveis tivessem um tipo de vida que os nobres não compreenderiam e seria um tipo de vida mais autêntica, né? Mas Macabeia não é nada disso. Apesar de a gente ver essas várias influências que circulam por essa obra, a Macabeia ela é simplesmente uma coisa que aconteceu. E ela é como se fosse uma criança que não compreendeu como o mundo funciona, uma criança que não tem malícia com o mundo e que é simplesmente esmagada pelas circunstâncias. Ela, na infância, não recebeu afetos, os pais morreram, ela foi criada por uma tia que era meio brutal com ela, não dava afeto para ela. Ela achou que a vida era assim. Não conseguiu se apegar à religião, porque não sentia absolutamente nada, não conseguia estabelecer voos nem mesmo na religião. Aprender a rezar por automatismo, porque achava que aquilo era o certo a se fazer, mas não que acreditasse efetivamente num Deus e chegasse numa profundidade de reflexão religiosa. E que conseguiu um emprego no Rio de Janeiro, um emprego de datilógrafa, mesmo ela sabendo ler e escrever de maneira muito, muito rudimentar, e que ela aprendia todo o conhecimento que ela dispunha vinha de um rádio relógio que ela escutava na hora antes de dormir. Então eram conhecimentos completamente desconexos que ela muitas vezes não conseguia encontrar serventia, né, para eles, né? Enfim, ela arruma um namorado que também é só a humilha, é um metalúrgico que quer ser um homem grande, poderoso, muito rico, que também tem origem nordestina, mas esse é paraibano, que se orgulha de ter matado um homem lá na Paraíba. E, diferentemente de Macabeia, ele tem uma existência brutal. Ele encarna toda a malícia. É a malícia que pisa na inocência de Macabeia. Mas não que Macabeia sofra e faça uma grande reflexão sobre esse esmagamento da sua inocência, da sua subjetividade, que nunca se aflora, ela nunca faz uma profunda reflexão de si mesma. Toda a reflexão que é feita é pelo narrador. O narrador que tenta tirar de dentro de Macabeia a subjetividade esquecida e negligenciada por ela mesma. Mas todas essas circunstâncias que vão pesando sobre ela e que o narrador vai contando, vai criando uma personagem profunda e interessante, de certa forma. Por mais que seja uma mulher muito simples, que tem um namorado que não gosta dela, tá, sabe-se lá por quê com ela, que depois a troca pela amiga de quarto, ela dividia o quarto com mais 4 outras mulheres, uma das amigas rouba o namorado dela, ela tá de aviso prévio no trabalho, então ela vai ser demitida. Mesmo assim, a gente vê uma subjetividade ali dentro, mesmo que não tenha um profundo
um profundo sofrimento, tal como, sei lá, um Raskolnikov da vida, que você vê o sofrimento dele, ou, por exemplo, em Angústia, de Graciliano Ramos, que a gente vê um sofrimento profundo do, do protagonista, a gente vê aqui quase como que uma espécie de vidas secas, também do Graciliano, só que com um aprofundamento do, do aspecto psicológico e aspecto subjetivo do personagem. Coisa que o Graciliano não fez com a profundidade que a Clarice faz. A Clarice faz isso de maneira espetacular. A Clarice foi mestra em fazer isso. E a gente vê que Macabeia, ela continua nessa existência meio de quase como que de um inseto, que aquele inseto que vive simplesmente de maneira noturna, sem ser notado por ninguém. Ela vai, a conselho da amiga que roubou o namorado, ela vai até uma cartomante para, enfim, ver se o futuro lhe guardava algo melhor. A cartomante é uma velha malandra, né, que consegue enganar a pobre coitada, né, dizendo que ela vai ter um futuro grandioso, que um homem do estrangeiro vai cruzar com a vida dela e tudo vai mudar e tudo mais. E ela sai dali com esse futuro grandioso e ela é atropelada por um sujeito que provavelmente, se não era estrangeiro, tinha origens, os pais ou os avós eram estrangeiros, a atropela com um carro importado e vai embora. E deixa ela ali desfalecendo na beira da calçada. E é então que a gente tem a Hora da Estrela, que é a hora da morte da Macabeia. A Hora da Estrela é a hora onde todos nós nos tornamos uma estrela de cinema. Todos nós seremos vistos e notados. Todos nós seremos... finalmente as pessoas tirarão um dia simplesmente para pensar na gente. E ao mesmo tempo nós nos tornaremos estrelas, porque sairemos desse mundo. Essa é a Hora da Estrela, a hora da morte de Macabeia, que tem uma existência fugaz, nem pode se dizer de existência, simplesmente estava jogada, caída no mundo, sem conseguir observar que ela tinha uma profundidade muito maior do que ela mesma poderia imaginar que tivesse, né? E o narrador, que, como eu disse, é a própria Clarice em formato masculino, ela consegue fazer algo espetacular, tirar de uma existência fantasmagórica, uma existência de sombra, uma profundidade imensa. Isso dá pra gente fazer uma reflexão muito boa a respeito disso, porque todos nós, em certo sentido, também somos Macabeia, porque nós não conseguimos, muitas vezes, explorar toda a profundidade de nós mesmos. Toda a subjetividade que nós temos. Nós sabemos muito mais do que podemos dizer e muito mais até do que podemos pensar. E talvez nossa vida de meio Macabeia poderia ser descrita com uma profundidade, uma riqueza muito maior se, por exemplo, um Dostoiévski fosse descrever a nossa vida, ou um próprio Tolstói, ou uma própria Clarice fosse descrever a nossa vida. Porque muitas vezes a gente vê pessoas mais simples, pessoas mais humildes, pessoas que, quando nós conversamos com ela, a gente vê que ela tem uma limitação de assuntos, e a gente imagina que ela tem uma vida interior pobre. E que nós temos leitura ou coisa do tipo, né? Aquela arrogância de sempre, que nós temos uma vida interior muito mais rica, muito mais... Bom, não vou nem discutir isso, pode até ser, mas a nossa vida interior e a vida interior de qualquer pessoa, da mais simples possível até a um Aristóteles, um Dostoiévski, tem uma vida interior
uma vida subjetiva muito mais rica do que pode ser descrita por qualquer um. Talvez o único que conseguisse descrever com perfeição e riqueza de detalhes seria um Deus. Deus poderia descrever e dar toda a riqueza, toda a profundidade que tem em cada um. E isso nos guarda, nos mostra que talvez nós temos mistérios que nunca serão sondados. Mesmo você fazendo, sei lá, 45 anos de psicanálise, né? Você nunca vai conseguir sondar tudo. Mas esse livro da Clarice mostra muito bem como que se aprofunda um personagem. Como se aprofunda psicologicamente um personagem, mesmo que a própria personagem não consiga se enxergar dessa forma. Mesmo que a própria personagem não consiga nem descrever, nem ter uma conversa interessante com um namorado que ela tinha, que acaba a deixando porque ela era insossa demais, ela era como se fosse, como ele mesmo diz, né, cabelo na sopa, sem graça. Que precisa de um outro para poder descrever. E essa, senhoras e senhores, é a função da literatura. É conseguir descrever, aprofundar os dramas humanos. Para que todos que tiverem experiência de leitura, todos que tiverem a experiência de ver esses personagens, consiga também aprofundar sua visão sobre os seres humanos, sobre a experiência humana. Uma outra coisa que dá para notar também, que isso é algo que eu venho sempre repetindo quando eu falo sobre literatura brasileira, é que, infelizmente, a literatura brasileira, ela sempre acaba pegando os mesmos personagens. Mesmo sendo uma mulher que nasceu no outro país, mas viveu boa parte da sua vida aqui no Brasil, né? A maior parte dela. Então acabou sendo influenciada pela literatura brasileira, né? De alguma forma, acaba descrevendo os personagens sempre os medíocres. No caso aí, a Macabeia nem é um personagem na média, a Macabeia é uma personagem que sofre todas as circunstâncias sem compreender absolutamente nada. Ela é aquela completa passiva que sofre e é esmagada pelas circunstâncias. Geralmente os personagens são até um pouco melhores e em nível de consciência, né? São personagens que até compreendem a sua situação, mas também, como eu já disse em outras vezes, né? Não são nem muito bons nem muito maus. Sempre se mantém numa média ali e sempre dando mais destaque, mais ênfase para os pequenos falsários. Mas no caso aqui, eu acho que não é nem tanto isso que me impressionou. Isso é mais um exemplo, né, da literatura brasileira, como a gente não consegue fazer personagens muito bons ou muito maus, né? Mas o que me impressionou foi a riqueza e como que ela se esforçou, a Clarice, para descrever uma personagem simples e mostrar e dar profundidade a essa personagem. Uma profundidade que nós dificilmente conseguimos imaginar quando a gente vê uma pessoa simples. Numa entrevista que ela deu, eu acho que a única que ela deu, entrevista televisionada, ela falou que pensou nessa história porque ela viveu um período no Nordeste, conhecia o povo nordestino e também lá no Rio de Janeiro, onde ela morava, ela ia numa feira ali que era só de produtos do Nordeste, então a maioria era eminentemente nordestino ali, né? Então eu imagino que ela se deparou com a Macabeia, com algumas Macabeias, né? Sejam elas homens ou mulheres, né? Não importa. E ficou impressionado com aquilo. E quis descrever, quis dar profundidade para ela, para essa existência fantasmagórica, essa existência que simplesmente passa pelas nossas vidas. A gente às vezes acaba esquecendo que o outro também tem profundidade, tem subjetividade tal como nós. Talvez não tenha tido a instrução, o estudo e a formação para poder conseguir descrever a si mesmo, como a Clarice consegue descrever. E também a cena final do livro foi aí
a Clarice fala, né, que ela pessoalmente foi até uma cartomante e ela pensou que seria muito engraçado se ela saindo ali da cartomante, ela fosse atropelada e e tudo que a cartomante tinha falado para ela fosse jogado no lixo, né? Porque como toda dessas pessoas que adivinham o futuro, a cartomante deve ter falado várias coisas maravilhosas que iam acontecer, né, na vida da Clarice. E aí ela falou, seria muito engraçado se eu saindo dali eu morresse atropelada, né? Eu acho que foram esses alguns dos elementos, né, que ela mesma diz, né, que foram compondo as ideias para o livro dela, né? Isso é muito interessante de ver, né, como que os autores, eles têm as ideias para os livros, né, para os romances, para as tramas e tudo mais, né? Mas esse livro é assim, eu acho que a pessoa, para ela ter uma boa experiência de leitura nos livros da Clarice, a pessoa tem que ser um pouco mais experiente em leitura. Ela tem que ter lido pelo menos alguma das grandes obras, tanto da literatura brasileira como da literatura universal, né? Da literatura, ou pelo menos da literatura ocidental, né? Que é de onde a Clarice tira muito da influência dela daí, né? Então você tem que ter tido alguma experiência. E algumas pessoas não gostam do estilo dela porque acham que é um estilo hermético. Eu não acho, assim, na maioria das vezes. Às vezes ela mas eu acho que A Hora da Estrela é um livro muito bem acabado, sabe? Eu acho que ela foi ouvindo essas críticas de que ela era hermética ou coisa do tipo e ela até é quase como uma crítica a esses críticos, né, dela, A Hora da Estrela. Mas eu achei, assim, uma história de uma profundidade, de uma humanidade muito grande. Muito grande. Eu ouso dizer, e isso com tristeza, que esse foi o último grande romance da literatura brasileira, de 1977. E de lá para cá se passaram somente 46 anos, né? Então a gente tá aí, né? Esperando os grandes novos romancistas aparecerem para descrever a realidade do Brasil, porque se passaram 45 anos sem que ela fosse descrita, a realidade do mundo mental brasileiro descrita de uma maneira, vamos dizer assim, minimamente literária que pudesse ficar no imaginário das pessoas, né? Enfim, isso aconteceu muita coisa, né? Quase meio século aí, né? Tá, mas Clarice Lispector é uma autora fundamental. Não tem como, por mais que falar, precisa de uma certa experiência, precisa. Eu acho que precisa para você ter uma boa experiência de leitura. Você pode ler ela e não entender nada. Assim, mas você também pode ter uma certa. Tem algumas pessoas e alguns autores que parece que você tem uma conexão natural. Eu não sei por que isso acontece, mas tem alguns autores que as pessoas podem falar, é muito difícil, mas você vai lá e lê e compreende tudo de primeira. Então, enfim, tem que pegar, ler e ver como você se sente, né? Como eu fui ler Clarice muito tempo depois, eu não li, por exemplo, na minha adolescência eu não li Clarice. Então eu já tinha certa experiência de leitura, então não foi doído nada para mim. Eu achei muito agradável a leitura, na verdade, né? Pelo menos da Hora da Estrela, tranquilo. Outros textos foram mais difíceis. Mas tem pessoas que podem achar um pouco complicado, né? Tá, mas esse é mais do que uma dica, é uma obrigação da gente ler, né? Clarice Lispector. Pelo menos A Hora da Estrela, que é um romance fenomenal. Tá? Fica a dica de hoje aí. Forte abraço e até a próxima.